Gente, vamos abrir aí no Salmo 23. Salmo 23, cadê o controle, irmão? Presta o controle para mim. Acho que eu falei um pouco com vocês essa palavra uns dias atrás. Foi com vocês, né, Tânia? Tânia leu que da ovelha, do pastor da ovelha. Lembra que eu falei das características da ovelha? E aí, essa semana, um amigo meu pediu para eu ministrar para ele e eu escrevi a mensagem inteira, mandei para ele, tudo detalhado. E na semana passada, na barbearia, eu ministrei essa palavra aqui também. E essa semana o Senhor está falando muito assim comigo dessa questão do cuidado da casa, sabe? Do cuidado da ovelha. Então, assim, nós somos ovelhas de Cristo, mas a gente precisa entender o que é ser uma ovelha, né? O Salmo 23 é famoso, todo mundo conhece o Salmo 23. Você entra na casa aí dos mais velhos aí, o Salmo 23 está amarelo lá, né? Ou é o Salmo 23 ou é o Salmo 91. A pessoa nem sabe o que está escrito lá. Meu pai era assim, a Bíblia toda empoeirada lá. Sabe o que isso significa? Não sabe. Já leu? Não leu, né? Não entende. E o Salmo 23, ele traz essa característica do pastor e da ovelha. E eu quero aqui rapidinho, né? Tenho que falar bem rápido, tratar alguns pontos aqui para a gente conseguir compreender o que é ser uma ovelha de Jesus. Amém? O Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Começar por aqui. Quando a gente lê esse trecho, quando a gente lê o Senhor é meu pastor e nada me faltará, esse faltará tá aqui no verbo do futuro, então nada me faltará. Ele nos faz entender, e esse é um erro de muitas pessoas, porque ele nos faz entender que se Deus é meu pastor, o Senhor é meu pastor, eu não vou ter falta de nada, né? Só que alguém aqui tem a falta de alguma coisa? Sente falta de alguma coisa? Eu sinto, né? Se eu falar assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu já estou mentindo, que está me faltando um monte de coisa. E nem é culpa dele. Nem é culpa dele. Então, quando a gente trata esse texto aqui, a gente vai ler, por exemplo, tem outras Bíblias que traduziram esse texto, de nada eu terei falta. Porque no texto hebraico, como Davi escreveu, ele está falando assim, o Senhor é meu pastor e eu não sinto a falta de nada. Então, porque o Senhor é meu pastor, nada me falta. Sabe? Eu não tenho mais desejos externos, eu não tenho mais vontade de outras coisas. O que eu tenho aqui tá bom. O Senhor é meu pastor e eu tô completo. Agora, por que ele fala isso? Davi é o pastor das ovelhas. E Davi está cuidando das ovelhas dele. E enquanto ele está cuidando das ovelhas dele, ele tem esse insight. Não se sabe em qual momento ele escreveu esse salmo. Se é enquanto ele era ainda pastor, alguns historiadores dizem que ele escreveu esse salmo já depois de muito velho e se lembrou de quando ele era pastor e tal. Mas o fato é que Davi foi pastor de ovelhas. E ele sabe como cuidar de uma ovelha. No verso 2 fala assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O que acontece? A ovelha, ela é um animal altamente domesticável. Ela é mais domesticável do que alguns cães, raças de cães, gatos. É um dos animais mais domesticáveis que existe. Então, é um animal que precisa de um dono. Por isso que ela precisa de um pastor, ela precisa de um dono. Ela precisa de alguém que cuide dela. Aí quando ele fala aqui, deitar-me faz em pastos verdejantes, ou deitar-me faz em verdes pastos, é porque a ovelha passa o dia inteiro comendo. A ovelha é um animal ruminante. Os animais ruminantes, o gado, esses animais ruminantes, eles têm ali espécies de estômago, assim, quase 4 estômagos, que ele vai armazenando alimento, e esse alimento volta para a boca dele e fica ruminando ali o dia inteiro. Por isso que o cavalo fica mastigando o dia inteiro. Mas não está comendo nada. Não, ele guardou e agora ele trouxe de volta, fica ruminando. A palavra, tem um salmo que fala que
nós precisamos ser ruminantes com a palavra. Então, ingerir a palavra e ficar mastigando ela o dia inteiro. Ficar mastigando a palavra o dia inteiro. Então, a ovelha é um animal desse. E por que ele fala aqui? Deitar-me faz em verdes pastos, em pastos verdejantes. Porque a ovelha, uma das características da ovelha é que ela não sente, não é boa de olfato. Não tem um olfato muito bom. Então, ela não sabe identificar qual é o capim que ela deve comer. Então, se ela chegar num mato venenoso, numa erva daninha, ela vai morrer, vai comer, vai ser envenenada. Porque ela não tem esse fato apurado, sabe? Igual de um cachorro, por exemplo. Não tem. Então, ela precisa do pastor para que o pastor guie ela a um lugar que ela possa se alimentar bem. Que ela possa comer e não venha morrer por causa do que ela está comendo. Então, entendeu a ligação? Ela precisa de alguém para ela comer. Para mostrar um bom lugar para ela comer. Aí fala, ele continua, leva-me para junto das águas de descanso, ou leva-me às águas tranquilas. Por quê? Quando ela vai beber água no riacho, ela coloca a cara inteira dentro da água, a ovelha. É muito engraçado. Tem vídeos aí, vários vídeos na internet. Ela vai beber água, ela coloca o rosto, a cara dela dentro da água, inteirinha. Se a água que ela for beber água for uma corrente muito forte, vai levar ela embora. E ela vai morrer afogada. Então, segunda característica da ovelha, segunda necessidade da ovelha, precisa de alguém que leve ela às águas de descanso. De alguém que dê uma palavra de descanso. De alguém que ofereça águas tranquilas. Qual a função da água pra gente? Mata a nossa sede. Hoje eu fui no mercado com as meninas e morrendo de sede. Bateu aquela sede, eu falei pra mulher, tá dando até desespero, porque eu começo a ficar nervoso, né? Ficar nervoso, porque quero vir embora logo para beber alguma coisa. E para mim a água funciona, não posso pegar mais nada. E então a função da água é matar a nossa sede, é trazer tranquilidade pra gente. Aqui tá falando leva-me às águas de descanso nessa tradução aqui da NAA, mas leva-me às águas tranquilas, ou seja, a água refresca a gente. Nós precisamos do pastor que nos leve a essas águas tranquilas, que refresca a nossa água, refrigera a minha alma, refrigera a minha vida. Eu preciso de alguém que me leve a um lugar onde eu tenho um bom alimento e que esse alimento possa refrigerar a minha alma. É disso que eu preciso. Eu não preciso ouvir alguém, igual a gente fala aí dos profetas do caos, né? Não preciso de alguém que só fale de coisas ruins, sabe? A gente conversou aquele dia lá, tem gente que tá tão paranoico que acha que o mundo vai acabar amanhã. Acha que vai dormir e não vai acordar mais. Esse cara já tá doente já. Esse cara precisa vir para essas águas tranquilas. E para isso ele precisa confiar em alguém que leve ele para esse lugar. E aí entra outra característica da ovelha. Vamos continuar no 3, ele continua, né? Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Para falar desse verso, eu uso lá o João 10, né? Porque lá em João 10, Jesus vai falar que ele é a porta das ovelhas. Fala, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. E quando Jesus vai orar lá no Salmo 17, lá em João 17, ele fala assim, eu guardei todos eles por amor do seu nome. Ou seja, o pastor que cuida da ovelha está fazendo aquilo não pelo nome dele, mas pelo nome do Pai, que é o dono das ovelhas. É o Pai que é o dono das ovelhas, é Deus que é o dono das ovelhas. Então, o pastor aqui, já falando de uma liturgia eclesiástica, o pastor não tem domínio nenhum sobre as ovelhas. Ele tem responsabilidade. Tem responsabilidade sobre as ovelhas. Domínio não. Ele tem responsabilidade, não autoridade. A autoridade dele é sob a responsabilidade do Espírito e da palavra. Então o pastor, é o que a gente vê os abusos de hoje, né? O pastor chega, tem gente, meu Deus, eu vou contar uma história aqui que aconteceu. A mulher, a menina casou, nova, casaram na igreja, e os dois obreiros, trabalhando ali na igreja, bem ativos,
e tal. E a menina engravidou. Casada, ela engravidou. E aí a pastora chegou nela e falou, você não pode ter esse filho, porque esse filho vai atrapalhar o chamado de Deus na vida de vocês. Aí o que essa menina fez? Abortou o filho. Encoberta pela pastora. Abortou o filho. O marido não sabia nem que ela tinha engravidado. Ela abortou o filho. Ela ficou com aquela culpa, remorso de culpa. Chegou um dia que ela não aguentou mais, entrou em depressão, chamou o marido e falou pro marido o que aconteceu. O que o marido fez? Se separou dela. Essa mulher tem depressão até hoje. Ela não consegue entrar na igreja. Tem depressão até hoje. E aí você ouve o testemunho dela, tem pastores cuidando dela, mas ela não consegue sair da casa dela para ir para uma igreja mais. Por causa disso que ela passou, desse trauma. Não consegue mais se relacionar com ninguém. E assim, isso aconteceu quando ela tinha a casa dos 20 anos. Já tem mais de 40. Já tem mais de 40. Então são abusos. Porque o homem, o pastor homem ali, pensa que é dono da ovelha, e não é. Ele não é o dono da ovelha. Jesus fala assim, ó, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Aquele que vem e pula o cercado, esse é ladrão. E o que cuida da ovelha para o bom pastor, ele é assalariado. O assalariado, quando vê o lobo, ele corre, porque ele trabalha pelo dinheiro. Ele não dá a vida pelas ovelhas dele. E quem deu a vida pelas nossas vidas? O Senhor Jesus. Então é nele que a gente precisa depositar essa confiança. É igual eu sempre falo, nessa hierarquia aqui, na presença de Deus, nós somos todos da mesma estatura. Nós somos todos filhos, todos ovelhas. Então aqui não tem cargo eclesiástico. Tem um que fala mais, um que canta mais, um que trabalha mais, um que faz mais, um que aparece mais, um que aparece menos. Mas somos todos iguais na presença de Deus. Lá, na presença dele, quando a gente for encontrar com ele, a pergunta vai ser a mesma para todos. O questionário vai ser o mesmo para todos. Ninguém vai ficar lá ajudando, sendo auxiliar de Jesus na porta do céu. Ninguém. Ninguém. Então, quando fala aqui, guia-me pelas veredas da justiça. Porque a ovelha, ela não tem uma visão muito longa. Uma ovelha consegue enxergar no máximo 20 metros. 20 metros é esse prédio, de ponta a ponta. Menos ainda um pouco. Então, ela não consegue enxergar mais de 20 metros. Então, você imagina, a gente estava falando agora de visão, né? Então, tiro o meu óculos, já vejo tudo embaçado. É a visão de uma ovelha. É a visão de uma ovelha. Então, o que ela tem de bom? A audição. O pastor vai andando na frente dela, ele vai falando e cantando na frente dela, para que ela tenha a base para onde ela vai, ouvindo a voz do pastor. Então, quando o pastor para, ela para. Quando o pastor anda, ela vai seguindo. Se o pastor desvia o caminho da vereda, a vereda é trilha, é caminho. Então, se o pastor desvia o caminho, ela vai desviar junto. Então, olha a responsabilidade que o pastor tem. De pegar ali, tem vídeo aí no YouTube que mostra o pastor guiando 100 ovelhas. Aí ele usa o auxílio dos cães, né? Os cães vão em volta, colocando as ovelhas para dentro do rebanho de novo. Uma ovelha se perde, sai ali, o cão vem, começa a latir, ela entra de novo no rebanho e vai seguindo em fileira. Isso faz 3, 4 fileiras de ovelha assim, ó. E o pastor lá na frente cantando, falando, e elas vêm seguindo a voz deles. Então, assim, quando a gente perde a referência da voz do pastor, o que é a voz do pastor aqui? A palavra. Quando a gente perde essa referência, a gente se perdeu já. Por isso que o Salmo vai falar, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque se a gente não é guiado pela palavra de Deus, se a gente não se preocupa em entender a palavra de Deus sobre o que a gente está fazendo na nossa vida, não adianta nem reclamar. Não adianta nem reclamar das coisas. Aí tem gente que reclama, né? Mas o meu casamento e tal. Mas como que você casou? Vamos começar por aqui? Como que você casou? Se a pessoa casou antes de reconhecer a fé, antes de se converter, é outra história. É outra história. Porque aí a gente não tem como julgar o que aconteceu na época da inocência da pessoa. Da inocência de fé. Mas a gente vê crente
Ontem mesmo eu vi um relato, um amigo meu me falou, que um casal lá, parente da esposa dele, a menina conheceu o cara na igreja, com 3 meses eles se casaram. 3 meses eles se casaram. Aí falou, Ricardo, com 1 mês de casado, ou seja, 4 meses que eles se conheceram, ela já foi já chamou o pastor pra conversar, porque o cara não gostava de tomar banho. O cara não gostava de tomar banho. Então, assim, pra você ver, 3 meses de conhecido casaram. Já se casaram, né? Pra não fornicar, pra 2 adultos já, vários relacionamentos anteriores, não, vamos, beleza, se casaram. Aí, com 1 mês, a mulher já foi reclamar do cara, porque o cara não gostava de tomar banho. Aí ela brigou com ele e ele foi pra casa da mãe. Né? Não, mas aí pra namorar o cara vai cheiroso, né? Aí casou e não liga mais. Já vira o sebo, pô. Então, assim, esse a gente deve julgar. Porque a palavra vai falar que a gente precisa ter diligência nas coisas que a gente vai fazer. Então, como que a gente prepara um casal cristão? Meu, a gente precisa colocar tudo na mesa. Tudo. A gente já fez isso. A gente foi convidado para ser padrinho de casamento de um casal. Beleza, eu aceito. Eu aceito. Mas eu não sou padrinho de festa. Eu sou padrinho de vida. Eu quero fazer parte da vida de vocês. Então já marca aí na agenda um dia pra gente se encontrar. A gente se encontrou, conversou, e aí os 4 saíram, a gente foi almoçar fora, e da hora, né? Oh, que obrigado, tal, que legal. Uns dias depois, o cara trabalhava de moto. Uns dias depois, o cara comprou uma outra moto. Vi ele na rua com uma outra moto. Potência maior, tudo. Fui falar com ele, né? Oh, que legal, tal. Pegou essa aí, peguei, ó, da hora, peguei numa oportunidade. Legal, aí você deu a outra de entrada. Ele não, tô com as duas agora. O cara tá prestes a casar. Com 2 motos. Foi mais. E a esposa dele já tinha comprado uma geladeira, fogão, e colocando tudo no apartamento da casa, no apartamento da mãe dela. Aí, beleza. Eu falei, mano, você vai casar, velho. Ah, mas não pega nada. Beleza. Mais outra semana, outra história. A gente chegou na menina e falou, ó, desiste desse casamento aí, velho, que não vai dar certo, não. E não deu certo. Falou, nós não abençoamos esse casamento. A gente já cortou antes. A gente contou, a gente falou pra noiva e ela mesmo assim insistiu. No outro a gente chamou a noiva e falou, ó, ele é assim, assim, assim. E ela decidiu casar. Ah, mas ele muda. Não mudou e se separaram. E se separaram. Entendeu? Então, assim, nós temos a responsabilidade. A gente carrega essa responsabilidade. Então, e aqui, ó, na palavra. Aí vem reclamar, não adianta mais reclamar, filho. Você entrou aí avisada. Sabe, a placa de perigo lá. Assim, ó, não entre aqui, tubarões, lá na praia. Aí você entra, sai sem o braço. Ai, o tubarão comeu meu braço. Você sabia. Você sabia. A bênção é que você ainda tá falando. Você ainda tá aqui para contar a história. Entendeu? Então, a gente precisa... Qual a palavra que a gente precisa se alinhar? Por isso que Davi fala, guia-me pelas veredas da justiça. Porque ele é o pastor. E ele sabe que se ele desvia o caminho, as ovelhas dele se perdem. E aí ele fala, meu, o Senhor é o meu pastor. E é ele que me guia. Então, se a gente trabalhar e viver guiado pela palavra do Senhor, a gente nunca vai sofrer uma injustiça. A gente sofre a injustiça desse mundo. A injustiça com Deus, não. E aí Jesus fala, nesse mundo haverá dores, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O nosso pastor venceu o mundo. Quando Jesus vai orar, ele fala assim, Senhor, peço que não os tire do mundo, porque eles que os livre deste mundo, porque eles não fazem parte deste mundo. A gente está estudando o livro de Esther, e eu falei, meu, eu falei ontem na reunião, Esther é a expressão da oração de Jesus. Porque eles estão no reino persa e ninguém sabe que Esther e o tio dela, o primo dela, são judeus.
E a Bíblia não fala aquela hora que ele jejua, a Bíblia não fala nada disso. Eles se escondem. Eles vivem como persas. Eles têm bons cargos, Esther vira rainha. E aí, depois de tudo isso, eles se confessam quem eles são. Que eles são judeus. E Deus traz o livramento para o povo ali. Então, assim, a gente está vivendo num mundo que não nos quer. Nós causamos indigestão para este mundo. Principalmente para essa geração. Principalmente para essa geração. Hoje não é todo lugar que a gente pode falar de Jesus. A gente fala assim, a gente tem a liberdade de ir ali na praça falar de Jesus. A gente tem. E se a gente for lá na praça e gritar que Jesus é o Senhor e Salvador e que ele vai voltar, todo mundo, a maioria das pessoas vai passar e vai chamar a gente de louco lá. E para eles não vai dar nada. Mas se a gente falar assim, loucos são vocês de não aceitar essa palavra, a gente pode sofrer um processo de estar ofendendo alguém com a nossa religião, com a nossa fé. E ali na praça a gente pode falar, dentro da escola a gente não pode mais. Eu não posso abrir uma Bíblia mais dentro da escola. Eu não posso. Para abrir uma Bíblia dentro da escola, eu preciso estar cadastrado no governo, eu preciso falar o que eu vou falar. Isso já é uma perseguição. Já é uma perseguição. Eu tenho agora uma carteirinha de capelão, eu sou capelão. Eu posso entrar em presídio, em hospital, a hora que eu quiser. Eu sou amparado pela lei. Sou registrado como capelão. Então, em qualquer lugar eu posso entrar. Em escola precisa agendar, eu preciso preencher uma ficha. Mas eu posso ir lá e falar da minha fé. Mas por quê? Eu precisei me preparar para isso. Precisei pagar, estudar e pagar cadastro e tudo. 1 ano de preparação para que eu possa fazer isso. Isso é liberdade? Isso não é liberdade. Não é. Então, justiça nesse mundo, a gente não vai alcançar. A gente só vai alcançar a justiça seguindo o caminho, a voz do pastor, a palavra do pastor, que é essa aqui, ó. E Davi sabia disso. Aí no 4 ele fala assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Aqui tá bordão, mas é vara. A tua vara e o teu cajado me consolam. O que é vara e cajado? Primeiro eu vou falar aqui do Vale da Sombra da Morte. A ovelha, como eu disse, não enxerga bem e não sente bom faro. Então o que acontece? Eu estava estudando sobre isso e o vale é muito perigoso. Os vales são muito perigosos. O vale é o encontro baixo de 2 montanhas, tem água ali. Então, já viu falar de tromba d'água? Quando dá tromba d'água em cachoeira? Cachoeira tá ali de boa, daqui a pouco vem aquela tromba d'água. Por quê? Choveu lá na cabeça do rio lá, e encheu o rio lá para cima, e quando vem ali, vem com tudo. Tem uma cachoeira que a gente foi algumas vezes, né? E a última vez que a gente foi lá, não pôde entrar. É um lugar bonito, legal assim, mas não pôde entrar, porque a gente, na curva do rio, a gente já viu várias cadeiras. Mesa e cadeira, assim, ó. Porque veio a tromba d'água, levou tudo do restaurante. E aí a gente passa por uma curva do rio, né? Antes de chegar na cachoeira. Na curva a gente já viu as mesas e cadeira lá. Chegou lá, tava fechado. Porque não podia, por causa dessa tromba d'água. Nos vales acontecem isso. Aí você imagina, um encontro de dois montes, assim. Aí o pastor tá ali com as ovelhas. Tá andando. Aí vem uma tromba d'água. Mata todo mundo. Morre todo mundo. Se o pastor não for ligeiro para se esconder em algum lugar mais alto, vai todo mundo, vai todas as ovelhas. Então o vale da sombra da morte é isso. No vale tem muita serpente, tem muito animal selvagem. No vale o urso tá lá porque o urso quer se alimentar. No vale o leão tá lá porque o leão quer se alimentar. Então, nesse lugar aí de morte, ela tá tranquila. Por quê? Ela só precisa seguir a voz. Ela não precisa ver o que tá em volta. É por isso que ela tá tranquila. Entendeu? Quando fala aqui, ó, a tua vara e o teu cajado me consola, quem já ouviu a expressão cajadada? Ah, o pastor deu uma cajadada hoje, lembra? É bem antigo isso, né? A gente ia na igreja, o pastor deu uma cajadada hoje, nossa, a palavra foi uma cajadada. Então, na igreja onde eu me batizei, o pastor até proibiu de usar esse termo. Por quê? Ele falou, cajadada não é correção. Cajadada é palavra de salvação.
Porque o cajado é aquele pedaço de pau que tem uma curva assim na ponta. Ele é grande e tem uma curva na ponta. Parece um ponto de interrogação, né? Por que aquilo? A ovelha, igual eu falei, ela passa o dia inteiro comendo. Então, o maior órgão da ovelha é o estômago. Se ela cai de lado, de perna para cima, ela não volta mais. Ela não volta. E é 20 minutos para ela morrer. Porque o estômago está aqui embaixo. Se ela virar para cima, o estômago dela vai pressionar o pulmão dela e ela vai morrer asfixiada, sem ar. Rápido. Se o pastor não vê, é muito rápido. Só que a ovelha tem um grunhido muito alto, parece um choro de um bebê. Aí ouve de longe, né? E isso atrai tanto o animal selvagem como o pastor. Então, o desespero da ovelha pode atrair a morte dela. Vai vendo? Se o pastor não ouvir, vai atrair o inimigo. E aí, para que serve o cajado? O pastor colocar aquela ponta lá nela e trazer de volta, colocar ela em pé de volta. É para isso que serve um cajado. Não é para bater. Para bater é a vara. E não é para bater para correção. A vara não é para correção. A vara é para identidade, gerar identidade. O que acontece? Lembra lá em João 10? Jesus fala assim, eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas no aprisco ela é bem estreita, para passar uma ovelha só. E o pastor fica ali na porta. Por quê? Ele vai batendo com a vara na cabeça da ovelha. A ovelha passa, uma por uma. Pá, bate na cabeça dela para ela berrar. Pá, bé, entra. Bateu, bé, entra. Por quê? O lobo, o que o lobo faz? O lobo mata uma ovelha, come a ovelha, ele entra debaixo da pele da ovelha e entra junto das ovelhas. Lembra? A ovelha não sente cheiro. Ele entra junto das ovelhas. E aí tá lá no meio do rebanho. Se ele entra no aprisco, acabou, filho. Acabou. Acabou. Então por que o pastor bate na cabeça da ovelha? Porque a ovelha, ela não reage à correção. Não reage. Um bateu, puf, bé, é identidade, eu sou ovelha, entra. O lobo não. O lobo, na hora que ele, puf, bateu, o lobo vai grunhir logo e vai sair correndo. Então a vara é para gerar identidade na gente. Ah, bateu. Agora o que é bater? É machucar? Não. É a palavra falando com a gente. Então, nossa, eu sou isso. Olha aqui o que eu sou. Ó, eu não posso viver desse jeito. Ó, eu sou um pecador. Olha, eu sou salvo pela graça. Olha, eu não posso fazer nada com as minhas mãos. Olha, a minha fé me justifica. Olha, a palavra de Deus é o que me guia. Olha, eu sou ovelha do bom pastor. É isso. É isso. Então, a vara não é para bater, nada disso não. A vara é um pedaço de pau bem pequeno assim, ó. A vara de Moisés está dentro da arca. A arca tem ali no máximo, sei lá, 60 centímetros de comprimento, não me lembro. Mas no máximo é isso aí. Para caber lá é pequena. A nossa referência é essa. Entendeu? Então a vara era carregada assim, igual um cacetete vai de um policial na roupa do pastor. São objetos pequenos, o pastor andava muito. Aí a gente vê nas representações de desenho umas coisas grandes, né, e tudo, um cajado lá que vai lá em cima. Como o cara vai andar um monte de lugar, andar o dia inteiro debaixo de sol com aquilo, com um monte de coisa, né? Então, o cajado e a vara que consola é isso. No 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, ou inimigos, e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui o que acontece? Lembra que eu falei que o pastor leva a ovelha para comer, ele escolhe o lugar onde a ovelha vai comer. É o pastor que escolhe o alimento da ovelha. A ovelha não tá nem aí para quem tá em volta dela. Tá nem aí. Tá nem aí. Quando Davi vai falar com o rei Saul, Davi fala assim, o seu servo, Davi falando dele, o seu servo, enquanto cuidava das ovelhas, matou um leão e um urso. Ele falou, quando um leão pega uma ovelha, o seu servo vai lá, agarra na crina do leão, arranca a ovelha da boca do leão e salva a ovelha. Davi faz isso. Davi. Você acha que a ovelha está preocupada com o que tem em volta? Pedro, o apóstolo Pedro vai falar assim, o inimigo das nossas almas estão ao nosso derredor, bramindo como leões para nos atacar.
E a gente está aqui, tranquilo. Por quê? O pastor está cuidando da gente. O pastor tá preparando uma mesa na presença dos inimigos. Não é para humilhar. Eu vi muita gente falando isso. Não, porque o Senhor vai pôr uma mesa na presença dos seus inimigos e eles vão ver como Deus te honrou. Um caramba que vai fazer isso. É aquele sabor de mel. Não, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Olha isso. Então Deus não vai colocar uma mesa perante nós na presença dos nossos irmãos como inimigos. Não. É na presença do inimigo para falar assim, ó, eu tô cuidando dele. Sou eu quem tô fazendo com ele. Sabe, eu gosto quando Deus fala assim Satanás fala assim para Deus, toca ali na carne de Jó. Satanás fala assim, olho por olho, dente por dente. Toca na carne dele e ele blasfemará contra ti. Aí Deus fala, vai lá. Pode tocar, só não lhe toca-lhe a vida. Não tira-lhe a vida. Aí vem uma enfermidade sobre Jó. E Jó adora. Jó adora. Aí no final da história Jó falou assim, eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço porque os meus olhos te contemplam. Então, a palavra de Deus é o que vai nos trazer essa segurança. Não importa o lugar onde eu estou. Se eu estou sendo guiado pela palavra, eu estou seguro. Não é oração, não é unção, não é nada disso que vai trazer segurança pra gente. Não, pastor, ora por mim, para Deus me proteger, porque olha esse testemunho. Um amigo meu pregando numa igreja lá em São Mateus, convidado. Ele é convidado na igreja, pregando na igreja, 4 caras vêm na porta da igreja, aí chama o diácono lá e fala assim, ô irmão, ora aqui por nós aqui, que a gente está indo fazer um assalto, e aí para Deus proteger nossa vida, né? O diácono não sabia o que responder. Olha a inteligência, né? Inteligência, Deus. Falou assim, você não quer esperar o culto acabar? O culto tá terminando. Aí tem um irmão aí que tá pregando aí, que é uma benção. Aí ele ora por vocês. Aí os caras, beleza. Os 4 caras entram na igreja, ouve a ministração e se converte. Entendeu? Os caras estavam indo pro campo do inimigo. Opa, ó o alimento aqui. E desvia o caminho. E tem a vida salva. Tem a vida salva, um lugar onde a palavra está sendo ministrada. Quando ele chegou, o Marcelo, ele contava a história chorando pra gente assim, ó. Vocês não sabem o que aconteceu comigo hoje e tal. A gente sempre se encontrava com os testemunhos, né? Falei, mano, você é louco. Isso precisa ser conhecido. Então, quando fala assim, uma mesa na presença dos meus inimigos, é isso. E aí fala aqui, né? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A ovelha, aqui o contexto é Oriente Médio, Israel, deserto, calor, tempo seco, o que causa? Catarro, secreção. E a ovelha tem muita secreção. Como a via respiratória dela é meio curta, ela tem muita secreção. Aí o que a secreção causa? Mosquitos. Aqueles mosquitinhos que fica... Quando a gente tá suado, o mosquitinho fica assim, um só já enche o saco, imagina um monte na cara. E aí o que o pastor faz? O pastor pega o azeite, joga sobre a cabeça da ovelha e lava a cabeça da ovelha com azeite. Isso limpa, além de limpar a secreção, faz com que ela respire melhor. Abre as vias aéreas dela e faz com que ela respire melhor. Então a unção que o pastor joga sobre a cabeça da ovelha não é para abençoar a ovelha. Não, é para salvar a vida dela. Sabe por quê? A ovelha, o que ela faz para se livrar dos mosquitos? Elas começam a balançar a cabeça. E se elas vão balançando a cabeça, ela se desvia do rebanho facinho e se perde. É por isso que o pastor deixa as 99 ovelhas, lá na parábola de Jesus de Lucas 15, o pastor deixa as 99 lá no aprisco e vai atrás da que se perdeu. Porque a ovelha se perdeu, não foi culpa dela. Não foi porque ela é pecadora. Não, é porque existem distrações no mundo que tiram a nossa atenção. Aí o pastor vai lá, atrás dessa ovelha, pega ela, lava a cabeça dela com azeite, tira aquela secreção, abre as vias aéreas dela para ela respirar melhor, e aí não tem mais distração à volta dela, ela pode seguir
a voz do pastor. Esses pequenos mosquitinhos eu chamo de pequenas distrações. Coisas assim, ó, que tira a nossa atenção. Tira a nossa atenção. Eu falei pra Monique hoje, eu tenho um negócio para fazer e eu preciso só pesquisar na internet e não consegui ainda. Pega o celular, já abre uma coisa, abre outra coisa, aí vê uma mensagem, vê outra coisa. Eu falei pra ela falou, por isso que eu pego e faço logo. E ela é assim, mas eu não consegui pesquisar ainda a semana toda para pesquisar. É só uma pesquisa, tá? Assim, ó, digitar e ver o que é. Não consegui ainda. Quem sabe eu falando aqui, o Google faz lá para mim já e me mostra, né? E no verso 6 ele termina assim, que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre. A ovelha não tem autonomia, né? Então a ovelha ela mora na casa do pastor, no aprisco do pastor, faz tudo que o pastor conduz ela para fazer. E Davi está falando assim, ó, certamente que habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele transcende para a eternidade, porque a nossa certeza é essa. É a única certeza que a gente deve ter, é essa. Estava na academia ontem, a gente falando sobre um cara lá que faleceu, aí falou, a única certeza que a gente tem é essa, da morte, né? E né? Verdade. A única certeza que a gente tem é da morte. Mas para nós tem mais uma, que é a eternidade. É a nossa maior certeza. Deve ser. É a eternidade. Porque se a gente não morrer, Jesus volta e nos leva para lá, para a eternidade. Nos transforma e nos leva para lá. Então, se a gente desviar desse foco aí, todo o resto não faz mais sentido. Lembra? Na semana passada eu falei, o apóstolo Paulo, se nós buscamos ao Senhor somente para esta vida, somos os mais dignos de lástima dentre os homens. Então se nós, não, eu vou pro culto toda semana, eu oro todo dia, leio a Bíblia, eu só ouço louvor, eu só vida de santidade, porque eu quero um emprego melhor, porque hoje lá no mercado, não sei se você viu o cara lá falando do serviço, ele falou, não sei porque eu tô aqui ainda, deve ser propósito de Deus, não é possível e tal. E às vezes a gente reclama, né, do que a gente tem e tal, mas o propósito de Deus é nos levar para a eternidade, não é nos dar uma promoção no trabalho. Deus tem esses propósitos? Tem. E a gente precisa ser sensível para isso. A gente sempre fala aqui, né? Às vezes a gente está demorando demais o trabalho que a gente está, porque Deus quer alcançar alguém ali ainda. Tem um pastor que ele conta testemunho, que ele saiu de um serviço para o outro para ganhar menos. Ele veio com uma proposta e não deu certo. E aí saiu do serviço, já era. Foi ganhar menos. Um salário menor. Não, foi o nosso pastor que contou esse testemunho. Foi o pastor Júnior, contou esse testemunho na mensagem da semana passada. Falou, saí de uma empresa, fui para outra com uma proposta, não deu muito certo, fui ganhar menos. Falou, só que 28 pessoas eram para a igreja da empresa. Os músicos da igreja, quase tudo da empresa dele. Entendeu? Então, assim, é o propósito de Deus. A gente precisa ter essa sensibilidade e essa confiança de falar assim, é Deus que está me mantendo aqui. Amém? Vamos orar? Gente, que bom que vocês estão aí. Tainã, Fernanda, Biel, David. Não está na oração não, na igreja, é? Helder. Glória a Deus. Vamos orar? Richard. Gente, então é isso. O nosso propósito é esse. É a eternidade. E a voz do pastor precisa nos guiar. A voz do pastor é a palavra. É a palavra. Então, eu gosto de falar que ele vai cantando e falando, porque a palavra de Deus é o Logos, né? É a palavra falada. Só que a gente tem, as poesias são cantadas. Por exemplo, o livro de Cantares é uma canção. Os salmos são todos uma canção. Salmos são canções. Então, Deus fala e canta pra gente. Então, os nossos ouvidos precisam estar sensíveis para a voz do Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, te agradecemos pelos irmãos que estão aqui essa noite. Eu oro pedindo, Pai, para que o Senhor abençoe a vida deles, abençoe a casa deles. Enquanto nós estamos aqui, Senhor, adorando, ouvindo a Tua palavra,
que o Senhor vai de encontro ali com o marido, de encontro com os filhos, de encontro com as finanças. Deus querido, em nome de Jesus, não nos deixe confundir, Pai. Não deixe que as distrações deste mundo tirem a nossa atenção, roubem a nossa atenção, que nos desvie do caminho, mas que os nossos ouvidos e coração estejam atentos, Pai, às Tuas canções, às Tuas palavras, e que nós possamos sempre estar nesse caminho da justiça, que nós possamos estar sempre nesse caminho, seguindo a Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra seja luz, que a Tua palavra seja lâmpada, que nós possamos viver as Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.